Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 17 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros. Nós vamos envolver o nosso amigo Tarcísio, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por essa união de irmãos aqui presentes, lembrando os ensinamentos que estamos recebendo dessas obras que estão sendo mostradas para nós, de situações difíceis, situações do dia a dia, de anos atrás, que se repetem nos nossos dias atuais. Que possamos absorver esses ensinamentos, praticá-los para melhorias nossas e entender que a vida continua. Obrigado, Pai, pela sua oportunidade que estamos tendo, por esse apoio de ter essa religião que nos ensina, que nos mostra o verdadeiro caminho que temos que seguir para dar um passo em tua direção. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ensinamentos, que possamos assimilá-los e praticá-los no nosso dia a dia. Que assim seja. Em nosso último estudo, vimos que os nossos personagens estão no pátio do castelo conversando. O Alfredo acabou de convencer o Alonso com as suas explicações maravilhosas que ele não devia voltar insistir no pedido de voltar para visitar os familiares, até que o Alonso disse: desista do pedido, o senhor tem razão. E continuando vendo esses tipos de conversa, o Aniceto chamou para eles conversarem com outra pessoa. Um cidadão que ele chamou: como vai, Paulo? Aí o Paulo está aborrecido, não consegue nem falar graças a Deus. E eles estão conversando sobre o Paulo, e o Aniceto pede para eles se concentrarem, ele e o Vicente, para ver os pensamentos de Paulo. E o André fica assim: olha, tô vendo a Ismália, tô vendo... No mundo mental do Paulo, ele vê a Ismália pálida, né? O próprio Alfredo evidenciar a velhice prematura, e ele fica inquieto e pergunta: como explicar esse fenômeno? Estamos nessa parte que o Aniceto vai explicar para nós agora. Então vamos lá. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, Aniceto ajuntou: já sei, admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências do enfermo. E, ante a minha perplexidade, continuou: lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou lá. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado, nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evolutiram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto,
Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa alma. Vamos aprender, vamos ticar? Pode virar uma mujica? Mujica já é o caldinho do peixe, tá? Então a gente está vendo aqui um cidadão que está no mundo espiritual, inclusive nesse posto de socorro, né? Coordenado aí pelo senhor Alfredo. Já observamos que esse senhor, que é o senhor Paulo, Sim. ele tem a presença psíquica na sua tela mental da Ismália e do senhor Alfredo. E nós já conhecemos a história de Alfredo? Já conhecemos, já foi falado lá atrás, né? Sim. Lembra da traição, lembra da situação difícil que foi criada para que ele deixasse a esposa e que ela acabou desencarnando por conta realmente de dor moral mesmo, né? De dor moral, sendo acusada de algo que ela não cometeu no processo da traição. Então aqui a gente vê esse verdugo, mas o mais interessante é que ele não fez apenas mal a Ismália e ao senhor Alfredo, ele fez também a outras pessoas. E ele diz algo aqui interessante, que ele também traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Então vamos lá aqui, ó. Ele diz assim, lembra a história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que ele arruinou lá, porque ele destruiu lá. Ele foi responsável por isso. Alfredo é responsável? Sim, Alfredo foi responsável porque acabou assumindo todas as dores. Porque o Paulo minou o coração de Alfredo, Alfredo permitiu ser minado, acreditou muito mais no amigo do que na própria esposa, sendo movido pelos ciúmes muito grande, pela animalidade de um ciúme, porque você sabe que o ciúme ele tem a capacidade de fazer com que você entre em uma alucinação mesmo. Você começa a ver o que não existe, você começa a idealizar e você entra realmente num processo de loucura. É algo assim patológico mesmo. Então, de repente, você começa a idealizar mesmo coisas que não existem. Então, nesse processo de uma alucinação, ele acabou destruindo o próprio lar, destruindo realmente, separando da Ismália. Imagina uma separação naquela época, né? E ela acabou adoecendo e foi a óbito. E ainda foi separada dos filhos. Ele foi a Portugal, né? Levou os filhos. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras. Aquele homem sedutor. Ou seja, ele não tinha amor pela Ismália. Não. Era só costume. Porque na verdade, a impressão que nos dá é uma pessoa invejosa, entendeste? E que tem uma tendência muito grande de desejar destruir lares. Então ele tinha inveja da relação de Ismália com Alfredo. Inveja, não é uma coisa pessoal, é algo que ele inveja, como se eu não tenho e não quero que ninguém tenha. Então o que ele faz? Ele ia seduzir as mulheres. Ele não conseguiu seduzir Ismália, porque ela amava e era nobre, um espírito nobre. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa chata, mas é autêntico. Quando você não consegue ser fiel ao seu parceiro e à sua parceira, isso mostra a sua condição animal. Um espírito nobre, um espírito mais evoluído, moralizado, ele não se permite a infidelidade. Então ninguém é envolvido, ou você é ou você não é. Então ele não encontrou em Ismália uma mulher, um espírito encarnado no corpo feminino, imoral.
Isso estava muito resolvido dentro dela. Ela poderia ter um péssimo esposo, mas isso não justificaria a traição dela. Porque às vezes a gente tem um parceiro ou uma parceira que não é lá muito legal, né, muito agradável naquilo que a gente pauta, e aí a gente justifica a culpa que carrega. Não, eu fiz isso porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. Não tem absolutamente nada a ver. A falta de fidelidade ao compromisso assumido na relação de um casamento, isso mostra muito claro o nível de evolução desse ser humano. Um humano moralizado, ele respeita o compromisso assumido, seja matrimonial ou qualquer compromisso assumido. Narumi quer perguntar. Eu ia falar para ele que eu achei interessante, que ele falou que ele envenenou o espírito de senhoras e traiu amigos, ou seja, era a mesma situação, várias vezes. Isso é doentio mesmo. É a mesma, quando mal... Ele faz mal em várias vezes, era a mesma situação. Tem pessoas que têm um certo desejo por mulheres casadas e por homens casados. Tem preferência, eu prefiro, entendeste? Incomoda isso neles. É um processo realmente de destruição. Gente, às vezes as pessoas dizem assim, alguns diálogos fraternos feitos aí há anos e anos aí fazendo diálogos. Mas assim, eu me recordo uma vez, assim, não, mas eu encontrei o amor da minha vida, e ele é um homem casado. E a gente se ama verdadeiramente, o que tem de mal nisso? E eu não ponho panos quentes, não. Porque amor não é sinônimo de sexo. Não há absolutamente nenhum problema em amar. Amar é de ordem divina. O amor, ele é sublime, ele é divino. Você pode amar, não tem absolutamente nenhum problema. Mas, se você quer que esse que você intitulou de amor abandone a sua responsabilidade de pai, de esposo, para satisfazer a tua vontade, o teu desejo, isso não é amor. Isso não é amor. Isso, na verdade, são desejos. Isso, na verdade, é um movimento de eu quero atender os meus desejos, os meus caprichos. Porque se ele abandona o lar, ou se ela abandona o lar, você está, além de estar se prejudicando, você também está prejudicando a uma pessoa que você diz amar. Porque abandonar um compromisso conjugal, a pessoa arruma um débito muito grande. Tia, a senhora quer dizer o quê? Que a gente tem que aguentar para sempre? A gente tem que suportar, sim, um casamento. Agora, quando chega naqueles níveis das agressões físicas, aí realmente você tem que se proteger, salvar a vida realmente. Mas hoje a gente separa por qualquer coisa. O povo entra na igreja para casar só para fazer álbum de casamento, para colocar no Facebook, gente. No Instagram, seja lá onde for. Só para dizer que tem que está casado. Daqui a pouco separa. Tem gente separando com menos de um ano. Coitado das crianças. Coitado das crianças, essa rotatividade de madrasta e de padrasto. Então, se você encontra alguém e esse alguém já está em compromisso, é essa a prova. A prova é essa. Incentivar o outro a permanecer no compromisso que assumiu. E se for da vontade de Deus, vocês poderão se reencontrar, mas no mundo espiritual. Se fosse para ter sido aqui, teria sido antes dele casar ou dela casar. Isso é muito claro. Aí está a prova. Aí o que a gente faz? A gente pega a prova, esquece tudo que a gente aprendeu e vai atender os nossos caprichos pessoais. Não existe nenhum problema em amar. Mas existe todo um problema se você iniciar uma vida sexual com alguém que já é comprometido. Sexo é um departamento divino que deve ter compromisso e respeito. A banalidade do sexo é uma condição do homem, não de Deus. E o fato do homem banalizar o sexo, isso não quer dizer que está pautado nas leis que regem o universo. Então, tudo tem um compromisso muito grande. Então, a gente vê aqui um homem adoecido, doente, pagando um alto preço. Ele está no seu campo mental, mas a esmalha não está lá. Ele vive um inferno.
Porque às vezes a gente diz assim, o Espírito está aqui, está me obsidiando, eu estou assim. Não, não está. É a própria consciência, que é um inferno. Porque como a lei está gravada em nós, eu não tenho como fugir de mim mesmo. Eu não tenho como mentir para o que eu fiz. Porque eu posso, de repente, chegar aqui, que é uma das técnicas que nós temos para aliviar a própria consciência, a gente faz algo errado e quando a gente vai contar, a gente quer justificar. Então, a gente faz toda uma justificativa. Não, mas eu tive isso, mas por causa disso. E você vai justificando para as pessoas. Mas no mundo íntimo, a gente não tem como justificar. Não existe justificativa para os erros para si próprio. Porque nós sabemos as nossas intenções. E como a lei está gravada dentro de nós, a consciência é o juiz. Ela dá a sentença. Eu posso ludibriar um juiz terreno, mas eu não tenho como ludibriar o juiz que é a minha consciência. Porque ela sabe a verdade. E aí vem o inferno. Então, Paulo vive o inferno. Ele está dentro de uma sala, dentro de uma enfermaria, mas ele vive o inferno dentro da própria consciência. Como um louco, né? Como um louco. Olha só. Contudo, não somente cometeu a ingratidão. As pessoas acolheram, recebiam bem, tinham ele como amigo. Contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Olha como ele se refere a um lar. Um santuário. Porque gente, o lar... ele é a base para todo ser humano. Um lar desajustado será um ser humano desajustado. Um lar estruturado terá seres humanos estruturados. A mãe fazendo o papel de mãe, o pai fazendo o papel de pai. É um santuário. Então a gente vê hoje, nós mulheres também estamos pecando muito. Quando eu digo pecando, é realmente tomando as atitudes totalmente descomprometida com esse santuário doméstico. Mães querendo disputar com filhas, se achando tão jovem quanto. Aonde vamos parar? Aliás, já viram onde nós estamos parando? Nós temos um alto índice de suicídio na juventude. Um alto índice de depressão na juventude. Nós nunca tivemos isso. Isso já é o resultado dessa desestruturação do lar. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele. Então, recordar não é passado, é presente. E você vive tudo novamente. Vocês recordam que Paulo chamou Alfredo e pediu perdão? E o que o Alfredo disse? Nunca. Vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Ele mesmo vê. Aqui lembrou a história das pessoas que escreviam as histórias... Os livros, né? Os licenciosos, que as imagens ficavam atrás deles lá em Libertação. Agora, as lá próprias imagens que ele criou para envenenar o Alfredo ficaram nas mentes dele. Para seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evolutiram, transpuseram a fronteira da mágoa, eles conseguiram perdoar, trabalhar a mágoa dentro deles, escapar aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. Então, o fato de Ismália e o senhor Alfredo terem se libertado, como ele bem diz, das fronteiras da mágoa e dos monstros do ódio, isso em absoluto tirou a responsabilidade do Paulo. O que Ismália e Alfredo fizeram foram se libertar. Porque caso eles não tivessem liberado o perdão, eles estariam aprisionados a Paulo, na mesma situação que Paulo. Enlouquecidos. Então é isso que a gente tem que entender. A gente acha que dá perdão a alguém, a gente tem certeza que a gente é Deus e dando perdão a pessoa está absolvida. Não pense assim. Dá perdão, você tira um 10.
Mas a pessoa que fez o mal, ela tem um débito com a lei. E ela terá que se reabilitar. A lei é de justiça, amor e caridade. Então, nesse processo dessa lei, que é uma só, lei de amor, justiça e caridade, a pessoa vai ter sim que reparar o mal. Agora, o que a misericórdia divina faz? Ela parcela. Porque se vier de uma só vez, a gente não aguenta. É até abranda um pouco. Até abranda. E aí vem o Tarcísio falou, e até abranda, né, tia? O abrandar, que é outro ponto, é a fala do nosso Senhor Jesus. O amor cobre a multidão de pecados. Então, se tu consolas, se tu faz o bem, se tu vive o evangelho te esforçando, isso já quer dizer que tu estás evoluindo. Então, ele não precisa te mandar lições, porque tu estás mudando pelo amor. A dor é o último recurso. Eu não preciso sentir dor para mudar. Eu posso mudar pelo amor, trabalhando e servindo. E a nossa história, que foi programada no mundo espiritual, aquilo... Porque quando eu venho para a Terra, existe uma programação. Mas ela pode tomar caminhos diferentes. Da mesma forma, se eu não tiver atitudes humanas decentes, se eu piorar, vai tomar um percurso horrível. Mas se eu me esforçar para entrar pela porta estreita, vai tomar caminhos muito melhores. Então, sabendo que o meu passado me condena, por que eu estou perdendo tempo em não fazer o bem? O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal. Nunca consegue fugir. Não existe isso. Porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Para onde ele for, a consciência estará com ele. E a acusação de criminoso, criminosa. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. A paisagem real do espírito é o campo interior. Como está o teu campo interior hoje? É nessa paisagem que irás viver. Viveremos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa alma. Então imagina se no teu mundo íntimo paira o bem, o trabalho, o servir, a tolerância, a paz, a bondade, a humildade. Esse é a tua paisagem. Agora coloca tudo isso que eu te falei, o contrário. E tia, por isso que o Emmanuel diz para cumprir o seu dever retamente cumprido, né? Dever retamente cumprido. Essa frase do Emmanuel ficou na minha mente. Retamente cumprido. Então a gente parece, puxa vida, então como está meu mundo hoje para que eu possa ter noção de como seria a minha paisagem no mundo espiritual? Paisagem. Foi bom, gente? Foi um parágrafo só, mas eu tenho certeza que carregado de muitas e muitas lições. Sempre lembrando que André Luiz não é um espírito superior, mas que os espíritos nobres, aqui nesse caso, é o nosso Aniceto, a nossa Ismália, tem nos trazido lições muito nobres. Então vamos agradecer a Jesus, aos amigos espirituais, por mais uma noite de estudo. Alguma colocação, Tarcísio? Vocês sentiram falta hoje do nosso querido Augusto, ele não pôde se fazer presente, mas o nosso irmão Tarcísio está aqui sempre com esse coração bondoso para nos ajudar sempre que precisa, né, Tarcísio? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo
estudo. Então, receba um grande abraço da família OS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É inveja, não é uma coisa pessoal, é algo que ele inveja, como se eu não tenho e não quero que ninguém tenha. Quando você não consegue ser fiel ao seu parceiro e à sua parceira, isso mostra a sua condição animal. Um espírito nobre, um espírito mais evoluído, moralizado, ele não se permite a infidelidade. Então, ninguém é envolvido, ou você é ou você não é. A falta de fidelidade ao compromisso assumido na relação de um casamento, isso mostra muito claro o nível de evolução desse ser humano. Um humano moralizado, ele respeita o compromisso assumido, seja matrimonial ou qualquer compromisso assumido. Sexo é um departamento divino que deve ter compromisso e respeito. A banalidade do sexo é uma condição do homem, não de Deus. E o fato do homem banalizar o sexo, isso não quer dizer que está pautado nas leis que regem o universo. Não existe justificativa para os erros para si próprio, porque nós sabemos as nossas intenções. E como a lei está gravada dentro de nós, a consciência é o juiz, ela dá a sentença. Eu posso ludibriar um juiz terreno, mas eu não tenho como ludibriar o juiz que é a minha consciência, porque ela sabe a verdade. E aí vem o inferno dentro da própria consciência. Então, recordar não é passado, é presente. Mas se eu me esforçar para entrar pela porta estreita, vai tomar caminhos muito melhores. Então, sabendo que o meu passado me condena, por que eu estou perdendo tempo em não fazer o bem? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar? Senhor Jesus, amor de nossa vida, nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, unimos as nossas mãos, unimos os nossos corações, os nossos pensamentos, para te agradecermos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita, a presença dos amigos espirituais a nos conduzir, nos inspirar, nos acalmar, nos fortalecer. Que nós possamos, amor amado, sempre, sempre termos a consciência que somos peregrinos aqui na Terra. Que a nossa verdadeira morada é do mundo espiritual. Mas que aqui, enquanto estamos, que possamos fazer, Senhor, o melhor, nos esforçando para nos tornarmos verdadeiramente discípulos Teus.
Obrigada, amor amado, por mais esse encontro. Agradecemos a vocês, amigos espirituais aqui presentes, que nos conduziram, nos inspiraram, e que nós possamos, retornando aos nossos lares, levarmos daqui essa paz, esse amparo e a fidelidade a Deus sempre. Que assim seja.